Revisão da vida toda. Como vai ficar o julgamento no STF após os novos embargos? Vocês viram a nossa live com o Medeiros? Se não viu, acalma o seu coração. A live ficou gravada, assiste lá e também assiste essa aqui recheada de informações. Pessoal, eu já fiz ontem uma live trazendo os embargos de declaração na íntegra. São 53 páginas. Eu ainda pulei algumas, trouxe o mais interessante para vocês. E essa aqui eu vou simplificar para você entender de uma vez por todas esses novos embargos de declaração e como que o seu direito será respeitado a partir de agora. Além disso, eu já vou também tirar as principais dúvidas que eu vi nos comentários. Então é sempre importante você comentar suas dúvidas, porque aí nas lives posteriores eu vou tirando as suas dúvidas. Combinado assim? Show de bola, então. Já se inscreva aqui nesse canal e a revisão da vida toda acaba de ganhar um novo capítulo com agora novos embargos de declaração. Você precisa saber que existem sim a possibilidade de você tanto aumentar a sua aposentadoria com a revisão da vida toda, como também mais de 20 revisões que não precisa esperar o STF. Então, uma análise completa, link do WhatsApp nos comentários. E já vamos começando aqui, pessoal. Para você que achou muito juridiquês, não entendeu muito bem, então vou trazer de forma bem simplificada e mais rápida. Combinado assim? Primeiro, cabimento, né? Pode entrar com esses embargos? Vão ser julgados mesmo ou só protocolar o processo lá e o STF nem vai considerar? Sim, é plenamente cabível novos embargos de declaração. Eu vinha falando isso desde 2021, embargos dos embargos, segundos embargos de declaração. Eu sempre mostrei todo o caminho de um processo para vocês. Então, primeiro, é cabível? Sim, terá que ser julgado. Segundo, foi dado entrada de forma correta, né, processualmente falando? Sim. Foi no momento processual adequado, foi pela CNTM, que o Medeiros foi o fundador e o primeiro presidente. Então, nesse ponto de vista processual, nesse aspecto formal, de forma, fica tranquilo que está tudo certo. Não tem como eles quererem agora rejeitar sem entrar no mérito dos embargos. Tá. Outra dúvida que eu vi muito, professor, então fala assim, só os principais pontos para a gente entender o que essas 53 páginas de embargos estão trazendo. Então, vamos lá, beleza. Você já sabe que é cabível, já sabe que o STF vai ter que analisar, então é por isso que acaba de ganhar um novo capítulo, a revisão da vida toda, e de forma bem por cima, assim, só para você entender, né? O Nunes Marques, no seu voto, que acabou sendo seguido, e depois no acórdão do STF, os ministros deixaram claro que eles estão apenas reiterando uma decisão lá de março do ano 2000. Eu já trouxe essa decisão na tela para vocês. E era uma decisão liminar, uma decisão temporária. E não tem o condão, o poder de satisfazer o mérito. Ou seja, o nome diz, né? Você já ouviu esse nome, né? Ah, eu preciso de uma liminar, eu preciso, né, de uma decisão rápida. Só que essa decisão rápida ela é provisória, porque ela ainda não entra no mérito. Essa decisão provisória de março do ano 2000, veja bem, as ADIs, né, surgiram em 99. Março do ano 2000 já tinha uma decisão. Só que só tinha uma decisão só para falar que os artigos dessa reforma da Previdência de 99 eram constitucionais por enquanto, até uma decisão definitiva, e que deveriam ser aplicados. Mas veja bem, em nenhum momento o STF falou que essa norma de julho de 94 em diante era cogente, era obrigatória, era a única regra. Em nenhum momento os ministros que estavam no STF em março do ano 2000 falaram que essa era a única regra. Rapaz, professor, vai me desculpar, mas o que o STF tem que mudar o entendimento agora em 2024? Concordo com você. Juridicamente, não tem nada que mudar o entendimento.
Só que politicamente, né, nesse outro aspecto, esperaram 3 ministros que eram favoráveis se aposentar e aí mudaram o entendimento. Então ficou muito claro, ficou escancarado essa manobra que foi feita. E eu estou falando tudo isso respeitosamente, pessoal. Só que também peço que os ministros respeitem o direito dos aposentados. É uma via de mão dupla. Estamos numa democracia, eu posso falar o que está sendo feito respeitosamente, mas também quero o respeito ao direito dos aposentados. Eu quero o respeito a todo mundo que contribuiu antes de 94. Então você acha que uma medida liminar, mesmo que você não seja formado no direito, você acha que uma decisão temporária, uma decisão que foi só para falar, não, é constitucional até uma decisão definitiva. Uma decisão que nunca mencionou caráter cogente, norma obrigatória, nunca falou que essa regra de julho de 94 em diante seria obrigatório para todos. Nunca o STF havia falado isso em março do ano 2000. Nem a lei falava, nem o próprio STF falou isso em março do ano 2000. Então você acha que uma decisão temporária que não falava que era para aplicar para todo mundo essa regra de 94 em diante, você acha que essa decisão vale mais do que a decisão do tema 1102, que foi uma decisão de mérito, plenário virtual, depois plenário presencial, eu sei porque eu estava lá. Você acha que. E essa sim, essa decisão do tema 1102, ela resolveu o mérito. Ela entrou no mérito e resolveu o mérito. Ela deu uma decisão e foi 6-5 a favor dos aposentados. Mesmo que você não seja formado em direito, qual decisão você acha que vale mais? Você está entendendo? A decisão liminar temporária que não falava que era para todo mundo, ou a decisão que realmente os ministros pararam para analisar, pararam para. Então é lógico que a decisão do tema 1102 vale mais e não pode ser derrubada. Nesse contexto de falar que não, estamos mantendo a decisão de março do ano 2000, porque a decisão de março do ano 2000 não falava que era para todo mundo. Essa vírgula que foi colocada na decisão, olha, o artigo 3º da Lei 9.876, que é a regra de 94 em diante, essa regra é constitucional. Tá, isso sim foi decidido lá em março do ano 2000. Agora, vírgula, e é uma norma de aplicação obrigatória, de força cogente, e o segurado não pode escolher a regra mais favorável. Tudo isso depois da vírgula foi colocado agora em 2024. Você está entendendo? Por isso que eu digo que foi uma manobra jurídica. Por isso que eu estou dizendo respeitosamente. Eu estou falando aqui de votos, atitudes e argumentos. Então peço respeito ao que foi decidido no tema 1102, respeitem o voto da Rosa Weber, respeitem o voto do Marco Aurélio, respeitem o voto do Lewandowski. Só porque eles se aposentaram, então agora você quer mudar o voto de quem já se aposentou? Que isso? O próprio STF já decidiu, o voto de ministro aposentado é mantido. Tá ficando claro até aqui? Beleza. Vamos para os próximos pontos então. Você já viu que uma decisão do TM 1102 vale mais que essa decisão temporária. E que mesmo assim, a decisão temporária nunca mencionou que essa seria a única regra. Segundo ponto, o STF vai ter que fazer a distinção, né, do que a ADI pode julgar e o que o tema 1102 julgou. Porque a ADI era lá, fator previdenciário, carência do salário maternidade, outros aspectos. E o tema 1102 específico sobre incluir os salários anteriores ao 94. Então o STF também vai ter que analisar isso. É por isso que usou-se o termo distinguishing. Desculpa aí meu inglês aí, que negócio aqui tá feio, gente. Aí eu falo o português do povo, meus amigos. É distinção, é distinguir o que um pode, o que as ADIs estão julgando e o que o tema 1102 está julgando. É isso. Quando você vira aquele termo do distinguish, é distinção. É saber diferenciar. Ó, a ADI está julgando isso, isso e isso.
e o tema 1102, isso, isso, isso. É delimitar o objeto, é delimitar a matéria de cada julgamento. Porque senão, o próprio Edson Fachin trouxe isso, o STF vai virar sempre um círculo de decisões, né? Então, daí vai abrir um outro tema, sei lá, tô chutando o número aqui, tema 5.520, nem existe, tá? Tema 5.522 vai analisar de novo o tema 1102. Não pode, né? Uma coisa é você superar o entendimento. Se tiver o quê? Novo contexto econômico, se a lei mudar, se a jurisprudência mudar, se a sociedade mudar. Então, pode mudar de entendimento? Pode, meus amigos, claro. Antes, o adultério era crime, hoje não é mais. Então, a sociedade vai evoluindo, beleza. Só que o que mudou de dezembro de 2022 para março de 2024? É muito pouco tempo. Não mudou nada. Não mudou nada. É muito pouco tempo. A lei era de 99, então nem o contexto de lei mudou. Não mudou nada de dezembro de 2022 até março de 2024. E ainda que você entenda que houve uma superação de jurisprudência, ainda que você entenda, não, o STF mudou o entendimento, isso autoriza a modulação de efeitos a garantir o seu direito adquirido. Modulação de efeitos, né? Eu sempre faço esse bloco modular aqui. O STF dá uma decisão e depois vai delimitando certinho o que ele, né, como que vai ser essa decisão, se vai valer daqui para frente, como que fica a situação de quem já entrou com o processo. Outra questão é que os embargos deixaram claro que nas ADIs os embargos começaram pedindo só para respeitar o direito de quem já entrou com a ação. Só que agora, com essa decisão sobre os embargos nas ADIs, né, a última decisão que o STF proferiu no plenário virtual, e isso abriu brecha para a nulidade do acórdão. Ou seja, abriu brecha agora para garantir o direito também de quem entrou com a ação depois de 21 de março de 2024. Isso acaba, bom, do ponto de vista geral, assim, é mais insegurança jurídica ainda. Só que do ponto de vista para o aposentado, isso abriu margem, abriu caminho para quem entrou com a ação depois de 21 de março de 2024. Então você passa a se sentir incluído também. Você fala, ufa, entrei com a ação depois de 21 de março de 2024. Pelo menos agora eu estou dentro da discussão da revisão da vida toda. Segundo o que está sendo trazido pelos embargos, né, pessoal? É claro que a decisão final vai ser dada pelo STF, eu não tenho bola de cristal, o que eu tenho é muita vontade de lutar e temos fundamentos jurídicos. Outro ponto, a nulidade desse trecho está aqui. Vou até colocar na tela para vocês. Não vou entrar no juridiquês. Olha o que está em negrito aqui com cor diferente. O STF nunca falou que era cogente, né? Então, se assim o fosse, os temas 334, direito ao melhor benefício, e o tema 1102, revisão da vida toda, sequer deveriam ter passado pelo crivo do STF sem observância das ADIs. Tanto que o INSS, em nenhum desses temas, suscitou a existência das presentes ações. E André Mendonça e Alexandre de Moraes falaram isso no julgamento. Falaram, olha, se fosse para a gente falar que essa decisão de março do ano 2000 já resolveria, então a gente nem poderia ter julgado o tema 1102, mas não. Julgaram, preclusão, acabou. Não pode, não pode trazer mais essa matéria. Tinha um momento adequado. E nem o INSS mencionou isso. Ou seja, nem nos melhores sonhos do INSS as ADIs iriam interferir na revisão da vida toda. Nem o INSS pediu isso.
Então, como é que o Barroso, Gilmar Mendes, Nunes Marques, da cabeça deles tiraram isso? Não pode. Claramente julgaram fora do que foi pedido. E aqui está gigante, né? Em verdade, nunca houve menção à palavra cogência nas presentes ADIs até o julgamento de março de 2024. Então, me parece claro, até para quem não é do direito, me parece claro que agora tudo isso está caindo por terra. Se nem o INSS pediu, com certeza não foram os aposentados que pediram. Então, como é que os ministros decidiram essa norma cogente? Do nada, do nada. Não havia a palavra cogência nas ADIs até março de 2024, não foi pedido por ninguém. E outro ponto que os embargos atacam é essa rediscussão da matéria que já foi discutida, não pode. Se quiser discutir revisão da vida toda, é lá no tema 1102. E o que está discutindo lá no tema 1102? Limitar atrasados. É isso, é isso. Então resolva essa questão dos atrasados. Para mim, tem que seguir a lei. Atrasados é 5 anos para trás, a contar da data de entrada do seu processo. Do seu processo. Então, se você entrou em 2020, só um exemplo, tá? Se você entrou em 2020, é 5 anos para trás, mais as parcelas que se venceram ao longo do processo. Você vai ter 9 anos de atrasados. Mas, se você quiser limitar, então, limitar os atrasados, porque tem um pedido do INSS para limitar atrasado. Se você quiser limitar, então você vai ter que respeitar a data de dezembro de 2019. Por quê? O STJ, em recurso repetitivo, julgou a favor dos aposentados de forma unânime. Então, dezembro de 2019, tivemos um Tribunal Superior julgando de forma unânime com recurso repetitivo. Ou seja, valendo para o Brasil inteiro, que no STF é a repercussão geral. Tá? Então, no STF, a repercussão geral é quando há esse caráter vinculante para o Brasil inteiro. E no STJ é o recurso repetitivo. E foi assim, foi valendo para o Brasil inteiro que o STJ decidiu a favor da revisão da vida toda. Então, se você quiser limitar atrasados, no máximo, tem que ser lá no tema 1102 e no máximo limitar desde dezembro de 2019. Eu concordo com isso? De maneira nenhuma, meus amigos. Mas se for para resolver o quanto antes, para resolver ainda esse ano, então resolvam. Resolvam. Tem que pagar 100% dos atrasados, esqueça tudo, meu amigo. Mas se quiser limitar, então limita, mas vai ter que observar essa data de dezembro de 2019 em diante. Então você vai ter aí pelo menos uns 5 anos de atrasados, mais o reajuste mensal, né? Mais esse reajuste que cada um vai ter o seu valor. Ah, eu recebo 1.400, vai para 2.500. O outro recebe 2.100, vai para 5.100. Aí cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas pelo menos o reajuste mensal tem que ser pago imediatamente. Essa é a minha defesa. É o que eu estou lutando. Eu estou lutando pelo seu reajuste mensal. Ah, mas o advogado só fez 30% sobre atrasado. Beleza. Tem advogado que. A maioria dos advogados apoia o nosso trabalho, mas um advogado ou outro, ele só quer saber dos 30% dos atrasados. Ele nem responde os clientes no WhatsApp. O cliente precisa pedir parecer jurídico para os outros advogados, porque tem advogado que nem responde no WhatsApp. Pronto, falei. A maioria dos advogados estão com a gente. A maioria está com a gente. Isso eu tenho certeza. Mas tem um ou outro que só quer saber dos atrasados, só quer saber do retroativo, só quer saber dos honorários dele. A luta é de todos, meus amigos. Quanto mais aposentados, quanto mais advogados tivermos juntos na causa, mais fortes nós seremos. O inimigo quer dividir a gente, não vamos deixar. Se você acha que a revisão da vida toda acabou, então você faz parte do time do INSS. É isso. Vai com o INSS então. Aqui eu só quero quem está a favor dos aposentados na revisão da vida toda. E temos muita gente a favor.
E é isso que os embargos mostraram. Eles escancararam a realidade, trouxeram argumentos jurídicos, nem bateram nos números falaciosos, porque é assim, pessoal. Para esses embargos dos embargos serem válidos, eles precisam atacar a última decisão do STF, porque senão seriam considerados protelatórios, né? Seriam considerados só querendo atrasar, só querendo tumultuar. Então, por isso que eu digo que para quem é advogado e particularmente eu sou pós-graduado em direito constitucional, sou especialista em direito aplicado pela Escola da Magistratura, em direito previdenciário. Então, assim, para quem é advogado e estudioso, esses embargos foram realmente fantásticos, fulminantes, como diz o Medeiro, porque eles não deram brecha para o inimigo. Porque se nos embargos continuasse discutindo os mesmos argumentos, aí ia cair, pessoal, de verdade. Mas como atacou somente a decisão mais recente, aí é cabível. Entenderam? Então, embargos dos embargos, ou segundos embargos de declaração, você não pode querer ficar rediscutindo o que já passou. Todo mundo já sabe dos números falaciosos. E sobre números, existe um pedido aqui no final para o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ser notificado para apresentar o número de ações da revisão da vida toda. O número oficial de uma vez por todas. Já saiu o número, mas era um número lá de janeiro de 2024, né? 102.791 processos. Pediu o número atualizado para a gente fazer esse levantamento. Então, é assim, trouxeram também o não atingimento do quórum de 2/3 para a modulação de efeitos. Ixi, Maria, professor. Rapaz, explica direito isso aí. Vamos lá. Para você querer que essa decisão valha para trás, ou seja, para você querer que as ADIs derrubem o tema 1102, você teria que fazer a modulação de efeito para trás. Você precisaria de 8 ministros, que é o quórum de 2/3 de 11, né? Quanto que é 2/3 de 11? 8 ministros. Você precisaria de 8 ministros. Não foi atingido esse quórum. Foi 7-3-1, né? Porque o Dias Toffoli ele divergiu de todo mundo ali. Mas pelo menos divergiu. Que bom. Que bom. Por quê? Porque aí não atingiu 8 ministros. Não atingiram. Alexandre de Moraes, André Mendonça e Edson Fachin foram deliberadamente, foram expressamente favoráveis aos aposentados. O Dias Toffoli ele divergiu do Nunes Marques, falou: não, com o Nunes Marques eu vou divergir, porque eu acho que tem uma questão aqui que tem que respeitar o direito adquirido, tem que respeitar quem já vinha recebendo. E depois aí os outros ministros acompanharam o Nunes Marques. O que eu sinto muito também, a Carmen Lúcia, que ela vem há 4 anos seguidos votando a favor dos aposentados na revisão da vida toda. Aí chegou agora, mudou de voto. Mudou de voto. Então, assim, eu sinto muito isso, mas não sei ainda como que ela vai se portar no tema 1102. Eu não sei o que, que aconteceu ali nos bastidores para Carmen Lúcia ter mudado de voto. Não estou atacando a pessoa dela. Como pessoas, pessoal, da porta do STF para fora, eu não faço comentário nenhum. Eu estou falando de votos, de atitudes, de argumentos jurídicos. E isso a gente pode debater aqui com todo respeito às pessoas dos ministros. Eu estou falando aqui, ó, estrategicamente, estou falando de votos. Você está entendendo a discussão? Isso aqui é um canal jurídico. Um canal jurídico. E é por isso que, com base na Constituição Federal, com base na segurança jurídica, com base no direito adquirido, é que a revisão da vida toda será vitoriosa para os aposentados. Porque já foi. Já foi vitoriosa. Tema 1102 foi favorável para os aposentados. Só falta definir essa questão.
Vai modular efeito? Vai limitar atrasado? Como é que vai ficar? É só quem entrou com a ação? É quem entrou com a ação até hoje? É quem vai dar mais tempo de entrar com a ação? É só isso aí que falta. Vamos junto, pessoal. Vamos junto. Revisão da vida toda já. Eu acredito ainda. Dá tempo. Vamos. Vamos, ministro do STF. Vamos. Tem novembro inteiro ainda. Vamos. Revisão da vida toda já. Que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal. Análise completa de outras revisões ou da sua revisão da vida toda também. WhatsApp do link no comentário fixado. Deus te abençoe e até a próxima.